Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de como lidar com o chefe difícil no trabalho. Esse foi o tema mais votado na nossa comunidade de mentorados e eu achei até interessante, porque os momentos mais difíceis da minha carreira foi quando eu estava lidando com chefes muito complicados, que eu vou falar sobre essas situações aqui hoje para vocês. E ao longo da minha carreira, eu também já fiz muita pesquisa de desligamento. E eu identifiquei que a maior parte dos motivos que levaram as pessoas a pedir desligamento de boas empresas estava muito mais relacionada ao chefe e à dificuldade em lidar com ele do que com a empresa em si. Sendo que a maior parte dessas pessoas tomava essa decisão de uma maneira muito prematura, não analisando alguns pontos que são fundamentais para você tomar a melhor decisão para você e para a sua carreira. E eu vou te apresentar isso em 5 passos hoje. Sendo que antes eu quero alinhar uma expectativa com você. Isso é muito importante, então presta atenção. Não existe empresa perfeita, não existe chefe perfeito e não existe funcionário perfeito. Inclusive, eu não sou perfeita, nem você. Eu imagino que tem vários pontos que você gostaria de desenvolver. Então, todos nós estamos lidando e temos que lidar com dilemas no nosso trabalho. A diferença é a forma que você vai lidar com isso. E para a gente lidar da melhor forma, você tem que ter muito claro o que é que você está disposto a abrir mão e o que é que você não está disposto a abrir mão para atingir os seus objetivos. Então vamos aprofundar sobre os 5 passos que vão te ajudar a tomar a melhor decisão diante da situação que você está hoje. Combinado? Dentro do nosso trabalho, a gente sempre vai ter que tomar uma decisão. Se você será a pessoa difícil de lidar ou a pessoa que sabe lidar com pessoas difíceis no ambiente de trabalho, e eu quero te ajudar a ser essa segunda opção. Então, o primeiro passo é você fazer uma análise da situação. Primeiro, entenda como funciona o relacionamento entre você e o teu chefe. Quais são os comportamentos específicos do teu chefe que estão causando problemas e desconforto no relacionamento de vocês? Em quais contextos esse comportamento acontece e quais são as consequências desse comportamento para você no trabalho? Eu vou te dar um exemplo de um chefe muito difícil que eu tive na minha carreira. Eu sempre trabalhei na parte de pessoas e esse chefe ele tinha vindo da área comercial. Como ele veio da área comercial, ele não tinha um conhecimento tão profundo sobre os processos de gestão de pessoas. E toda vez que eu ia pedir uma ajuda, uma orientação para ele, a reação dele era ser muito grosseiro comigo e muito duro em algumas situações que não cabia. Inclusive, teve um momento que eu acabei errando em um processo de remuneração, onde eu precisava dar um aumento salarial para uma pessoa, não coloquei na planilha onde estavam todas as pessoas e acabei mandando para a turma de remuneração e esquecendo desse. E só percebi quando o líder dessa pessoa me chamou a atenção em relação a isso. Quando eu percebi, eu pedi ajuda para esse meu gestor. Quando eu pedi ajuda para ele, a reação dele foi terrível. Ele começou a gritar comigo no telefone e falar quanto aquele erro tinha sido absurdo, que aquilo não poderia ter acontecido, que eu não poderia estar naquela função e cometer esse tipo de erro. E ele falou e aí quando eu pedi para ele, tá, mas o que a gente vai fazer para resolver essa situação? A reação dele foi justamente dizer, não tem mais o que ser feito, daqui a 6 meses a gente muda a remuneração dessa pessoa. E aquilo me deixou arrasada. Eu poderia continuar discutindo com ele, ou eu poderia entender que ele só estava desequilibrado emocionalmente para resolver aquele problema comigo e que eu deveria buscar alguém que de fato poderia resolver aquela situação. E aí eu fui no dono do assunto, fui na pessoa que era responsável pelo processo de remuneração e acabei conseguindo fazer o reajuste desse funcionário sem deixar com que ele fosse prejudicado com o meu erro e sem ficar batendo cabeça com esse meu gestor, porque eu já tinha identificado que aquilo não iria para frente e que eu não ia conseguir tirar uma solução daquilo. Então foi a melhor forma que eu identifiquei para resolver esse problema. Mas para isso eu tive que analisar a situação e aí que entra o segundo passo, que é você ter muito claro a perspectiva do teu chefe e como que você desenvolve a tua empatia para tomar a melhor decisão. É importante sempre que você tente entender por que esta pessoa está reagindo desta forma com você.
A gente pode explorar alguns motivos aí do porquê ele reagia dessa forma toda vez que eu precisava de uma ajuda. Mas eu percebi que ele estava sob muita pressão, que para ele era muito difícil ser gestor de uma área que ele não dominava os processos. Ele estava sob constante estresse e ele não sabia filtrar isso para os seus liderados. Então o estresse que ele recebia, ele vinha na mesma intensidade para mim. E quando eu comecei a identificar e perceber isso, foi muito mais fácil de ter empatia, até para ignorar algumas situações, porque eu também refleti que naquela empresa, esse chefe eu não ia passar mais do que um ano sendo liderada dele. Então, ter a perspectiva dele, entender o porquê que ele agia dessa forma e ter empatia para lidar com essa situação, tornou esse processo menos doloroso e cansativo para mim. Eu acabei aprendendo a lidar, a filtrar muitas coisas e muitas reações dele, que eram desproporcionais àquela situação, e entendi que ele não seria a pessoa que ia resolver os meus problemas. Ele seria a última pessoa que eu iria abordar numa situação em que eu precisasse. Então, entender a perspectiva dele, ter empatia para lidar com essa situação foi muito importante. O terceiro passo é a autoconsciência. No segundo, nós falamos sobre o porquê teu líder está agindo dessa forma. O terceiro é entendermos, refletirmos sobre a tua própria resposta à situação e aos comportamentos desse teu gestor. Como você tem reagido aos comportamentos dele? Quais são os seus gatilhos emocionais? Porque essa reflexão ajuda você a identificar padrões e desenvolver estratégias que vão ser mais eficientes para você lidar com esse chefe. Com esse primeiro chefe difícil, eu aprendi a ignorar e aprendi que ele não seria a pessoa que iria resolver os meus problemas, principalmente porque eu sabia que ele não passaria mais de um ano naquela posição, dado todo o contexto e toda a dinâmica ali da empresa. Então isso tornou muito mais fácil de suportar. Porém, com o meu segundo chefe, eu não consegui passar 6 meses com ele. Foi muito mais difícil e eu vou falar desse exemplo mais para frente. Mas você tem que refletir por que o comportamento dessa pessoa está te impactando tanto negativamente e o que é que você poderia ignorar e o que é que você não está disposto a abrir mão no teu trabalho. Quarto ponto, e esse a gente vai aprofundar bastante, porque ele é uma das melhores formas de você resolver qualquer conflito no teu trabalho, é a comunicação assertiva para lidar com conflitos. Você sempre tem que analisar se a sua comunicação está sendo assertiva, como que você tem expressado preocupações, se é de uma maneira clara e respeitosa, e se você está fornecendo feedbacks construtivos que ajudam a empresa e ao teu gestor a serem melhores e a evoluírem. E com isso você vai estabelecendo alguns limites saudáveis no teu desenvolvimento. Você precisa saber se comunicar de maneira eficaz, não só no trabalho, mas na nossa vida como um todo. A comunicação é uma das nossas principais ferramentas, principalmente com o teu chefe, porque é aí que você vai expressar suas necessidades e buscar soluções que sejam ganha-ganha ali para os dois lados. Então você não precisa ser a pessoa boazinha, você precisa ser a pessoa que é boa na sua função. E você precisa saber se comunicar para não ser prejudicado por isso. Então vou te trazer alguns exemplos aqui e até algumas formas que você pode reagir com o teu chefe em situações difíceis. Muitas pessoas são sobrecarregadas no trabalho porque o chefe constantemente fica passando mais e mais atividades, mais e mais urgências, tornando impossível de executar o seu trabalho no tempo ideal, no tempo que você foi contratado de fato. E uma vez ou outra, é normal a gente precisar fazer uma hora extra, mas na maior parte dos trabalhos, se você se comunicar bem com o teu chefe, você consegue ter um controle maior do seu tempo. Uma das formas que eu recomendo que você aborde esse assunto com o teu chefe é se, por exemplo, você falar: claro, chefe, posso te ajudar nesse assunto. Eu estou com essas atividades, e aí você vai listar as atividades que você está conduzindo hoje, e você vai perguntar para ele o que você considera que é prioridade nesse momento. Pergunto isso porque eu estimo tanto tempo para realizar esse assunto aqui no nível de qualidade que é importante para a nossa empresa. E eu imagino que realizar essa atividade que você pediu agora pode impactar nessas entregas. Por isso eu queria entender com você o que é mais importante e qual o prazo que a gente pode renegociar
para entregar esses outros assuntos. Essa é uma maneira super tranquila de você negociar atividades quando o seu chefe chega te sobrecarregando com mais assuntos que você não havia planejado na tua semana, na tua agenda. E você pode até abordar de outra forma muito simples. Chefe, agora eu não consigo ajudar nisso porque eu estou dedicada nesse projeto, nessa atividade. Pode ser tal dia, tal horário? E aí você já propõe uma nova solução quando você identifica que aquele assunto não é tão importante, apesar do teu chefe estar te pedindo para fazer naquele momento. E muitas pessoas também reclamam, eu já passei muito por isso, do chefe que manda mensagem fora do horário de trabalho e que constantemente chega sexta-feira à noite, sábado, domingo, ele está ali te mandando várias mensagens. Você pode responder para ele: claro, chefe, amanhã ou segunda-feira, no primeiro horário, eu vejo isso para você. Que assim você já começa a estabelecer limites saudáveis através de uma comunicação respeitosa com o teu gestor. Quando o teu chefe ele te pedir coisas que não são da tua responsabilidade, você também pode falar para ele de uma maneira muito tranquila: chefe, para não correr o risco de eu te passar uma informação errada, eu vou sugerir que você fale com o fulano, que é o responsável por essa área, por essa atividade e poderá te orientar melhor. Muitos chefes eles ficam acomodados querendo pedir tudo para o seu liderado, quando muitas vezes não cabe ao liderado fazer todas aquelas atividades. Então você pode abordar dessa forma muito tranquila com ele. Outro problema que muitas pessoas falam é quando seu chefe reclama de algo constantemente que você está fazendo. E aí você pode simplesmente perguntar: chefe, entendo o seu ponto, qual solução você propõe? É sempre uma boa opção também quando você está negociando com uma pessoa que é muito resistente, muito difícil e sempre coloca empecilhos, mas não traz boas soluções para aquele dilema que vocês estão lidando. Quando o meu chefe, que eu citei, começou a gritar comigo, e eu falei para ele: eu concordo, chefe, mas o erro já aconteceu. Como que eu posso resolver essa situação? E ali a resposta dele foi muito dura, dizendo que não dava, só daqui a 6 meses, o que eu não acreditava. E aí eu fui lá resolver com o responsável pelo assunto. Mas não dá para você ficar lá entrando em conflito com o teu chefe. E quando a situação você perceber que a outra pessoa, seja teu chefe ou não, já demonstrou que não está bem emocionalmente para continuar essa conversa, já para ali e busca você a melhor solução para este problema. Não adianta você continuar uma conversa com uma pessoa que está de cabeça quente e que você já viu que não vai sair nada positivo daquele momento. Todos nós temos que saber lidar com situações difíceis e principalmente saber manter a calma para tomar a melhor decisão. Nunca é interessante que você reaja na emoção, no calor do momento, porque é mais fácil você cometer um sincericídio do que ser sincero. E o sincericídio é quando você fala a tua sinceridade, o que você considera que é verdade, de uma maneira agressiva, tornando mais difícil para que aquela pessoa evolua e não ajudando ela a refletir muito bem sobre aqueles pontos que ela poderia ter abordado de uma melhor forma. Então não cometa um sincericídio no teu trabalho. Chefes ruins, eles são ótimos para desenvolver a nossa resiliência. Então tudo é uma forma, como que você está enxergando aquele desafio, aquela situação. Sempre que você lidar com um chefe difícil, reflete o que você pode aprender ao trabalhar com uma pessoa que reage dessa forma, que é difícil, como ele. Tem muitos chefes que são controladores, que gostam de microgerenciar, e é muito importante que você saiba lidar com eles de uma forma saudável e não conflituosa. Mas que sempre que houver algum desconforto, você comunica ao teu chefe. Então, por exemplo, você pode falar para ele: fulano, eu imagino que não seja a sua intenção, por isso eu quero compartilhar como eu me senti quando... Aí você relata aquela situação e você pede o que você considera que faz sentido para ele. Vou te dar um segundo exemplo. Eu já fui liderada por um chefe que tinha comportamentos muito machistas e aquilo me incomodava bastante. Desde comentários e piadas até um momento em que eu perdi uma promoção porque ele decidiu promover uma outra pessoa da área comercial que não estava indo bem no desafio para ser o gerente da área de pessoas, que era a função que eu almejava naquela época. E aquilo me doeu muito e eu fui pedir um feedback para ele. E eu falei: fulano, eu gostaria muito de ter um feedback seu para saber o porquê que eu não fui considerada
para ser promovida para essa função e quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para estar preparada para uma oportunidade dessa no futuro. E na época ele enrolou bastante, ele falou coisas que não faziam muito sentido e não foi específico ali no feedback dele. E aí eu usei exatamente essa abordagem, de que eu imaginava que não era a intenção dele, mas que para mim não estavam claros os motivos do porquê eu não havia sido promovida. E deixei claro que não era sobre a pessoa que foi promovida, mas era sobre mim. Não estava claro quais eram as habilidades que eu precisava desenvolver e que eu estava desconfortável com essa situação. Que eu gostaria de conversar com ele na semana seguinte para que ele viesse com mais exemplos claros, com um feedback mais estruturado sobre os motivos de eu não ter sido promovida naquele momento. E aí nós tivemos a segunda conversa, não foi tão melhor do que essa outra, mas eu me posicionei, porque isso é extremamente importante. Eu me estruturei para ter uma conversa não conflituosa com ele, entender de fato o que eu poderia desenvolver no meu trabalho. E aí, quando você receber um feedback que você não concorda, que foi o que aconteceu comigo, que não ficou tão claro, você pode falar, fulano, para que eu possa entender exatamente o que você quer dizer. Consegue me trazer exemplos, situações específicas? E se ele começar a te comparar com outro colega, outro profissional, você pode falar, nós podemos falar sobre a minha performance, porque eu não me sinto confortável sendo comparada com uma outra pessoa. E aí sempre você se posiciona. Quando esse meu chefe, ele não veio tão estruturado e com nenhum exemplo para me explicar o porquê que eu não tinha sido promovida, o que eu precisava desenvolver ainda, o que eu fiz? Eu percebi que ele tinha uma dificuldade muito grande comigo e de transparência também. E eu fui até o gestor dele. Eu pedi esse feedback para o gestor dele, que me ajudou a lidar com essa situação, reconheceu que o meu líder, ele era um líder que tinha dificuldade em liderar mulheres, e aí no fim eu acabei sendo promovida e esse gestor, felizmente, foi movimentado para uma outra área. Mas se eu não tivesse me posicionado, se eu tivesse agido na emoção e pedido demissão e simplesmente saído da empresa, eu teria perdido excelentes oportunidades de desenvolvimento que eu tive nesse lugar. Então, nunca é interessante que você haja na emoção, mas que você aplique essas estratégias para lidar com essas situações difíceis e se comunicar de maneira assertiva, sem ser agressivo, mas sabendo lidar e reagir muito bem com as suas emoções, para você se aproximar mais dos teus objetivos. E o quinto ponto é você explorar suas alternativas para tomar a melhor decisão diante desses problemas. Em alguns casos, se esses 4 passos anteriores não foram o suficiente e você continua insatisfeito, continua tendo que lidar com esse chefe ruim, é interessante que você considere uma transferência para outra área, outra equipe, caso você goste muito da empresa e se identifique com os seus valores, ou que você abra a sua cabeça para considerar oportunidades fora, porque hoje existem várias empresas com culturas excelentes em que você poderia ser mais feliz com o teu trabalho. Mas é importante você refletir alguns pontos. Você pode aprender algo com esse chefe? Lidar com ele vai ser importante para o seu crescimento? A empresa tem uma cultura alinhada com você? Ou o problema é só esse chefe? Porque se for, eu recomendo que você busque uma mudança interna, busque mudar de setor, mudar de time, conversar com o líder do teu chefe, como eu fiz, porque na época foi a melhor forma que eu tive de lidar com esse problema. E reflete também se tem chance de você adoecer trabalhando com alguém como ele. Com os meus 2 chefes difíceis, eu cheguei em alguns momentos quase no limite, onde eu sabia que eu poderia adoecer se eu não tomasse algumas decisões. Então é importante você refletir sobre isso, porque nos 2 eu acabei mudando também de desafios e mudando esses chefes. Os meus feedbacks de maneira muito assertiva foram importantes para que esses 2 gestores saíssem das funções que eles estavam ocupando e fossem para outras, porque foi visto pela empresa que o comportamento dele não estava alinhado com a cultura do negócio. E você pode dar a oportunidade da tua empresa identificar isso também.
Então, eu te dei 5 passos, 5 estratégias para você aplicar aí no teu trabalho para aprender a lidar com chefes difíceis, porque, infelizmente, a chance de você se deparar com chefes difíceis ao longo da tua carreira é muito alta. Então, talvez, se você só sair na emoção da tua empresa agora e ir para outra, você encontre um novo chefe difícil. E é importante aplicar essas estratégias para você tomar a melhor decisão. Lembrando que não existe o caminho ideal. Eu trouxe aqui 2 exemplos reais em que eu tive que lidar com esse tipo de situação, mas existe o caminho que está mais alinhado com os seus objetivos, os seus valores, com o que você busca para a sua carreira. E os nossos objetivos, eles podem ir mudando. Eu já tive o objetivo de ser diretora de pessoas de uma grande empresa, até que eu percebi que eu gostava muito da autonomia e de empreender e decidi construir o meu próprio negócio, e hoje eu sou muito feliz com esse caminho. Agora é refletir sobre o que você quer de futuro e como a sua empresa e o seu chefe atual estão alinhados com isso. Se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo e compartilha comigo sua situação, que eu vou ficar muito feliz em te ajudar a lidar com os conflitos de carreira que você está lidando hoje. Nala acabou de te ajudar aí, também dar a opinião dela sobre esse assunto. Agora você tem essas 2 perspectivas, mas eu desejo muito sucesso para você e desejo que você cresça, independente do teu chefe ou da tua empresa. Conta comigo para isso. Combinado? Até a próxima aula!